Teve um papel crucial ter mentores. Óbvio, para aprender o conteúdo, mas o conteúdo tá na internet. Você descobrir método e sentar na mesa das pessoas, só mentores de verdade conseguem te proporcionar isso. Branding é o que as pessoas falam quando você sai da sala. Dá o seu melhor. O que você tem de melhor? O que te torna único para as pessoas? É muito mais sobre o quanto você faria falta numa roda. Seja intencional em tudo. Meu amigo, não é se você gosta de vestir algo ou não. É com quem que você quer comunicar. Tem que estar sempre um passo à frente. E quando a gente fala de intencionalidade, é entender que a ambição é uma virtude. Então, a ambição, ela que vai te fazer tomar as decisões certas. Então, você precisa renovar a sua ambição sempre. Como é que você renova a ambição? Sentando em mesas maiores sempre. Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar a resposta dos nossos mentores, que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Na condução desse episódio, dessa mentoria, Karen Hassi, já traz seu arroba aí pra galera te seguir também. Isso aí, arroba Karen Hassi. Gente, me procura lá no Insta e me mandem sugestões de nomes que vocês querem ver sentados aqui no Receita de Sucesso Podcast. Muito bom, aproveitar também e pedir pro pessoal, já vai lá no YouTube, se cadastra, se inscreve, toda semana tem mentor novo, então se não se inscreveu, tá perdendo conteúdo riquíssimo. Vai lá no Instagram, Receita de Sucesso Podcast, segue a gente. No Spotify, se estiver gostando, deixa 5 estrelinhas, deixa seu comentário, quem você quer ver sentado aqui nessa cadeira. Sem mais delongas, vamos... comprem o livro do Receita de Sucesso Podcast, gente. Se vocês gostam do nosso trabalho, uma maneira da gente saber, né, um termostato aí, é você adquirir o nosso livro que foi lançado mês passado. Pela maior editora de livros corporativos do Brasil. Exatamente, né? Está em todas as plataformas. Pela então Altabooks. já adquire lá. Compra um livro e ganha 13 mentorias, histórias, não só histórias inspiradoras, mas um passo a passo de pessoas que saíram do zero. Tem alguns bilionários lá no livro, né? Exato. Bilionários, multimilionários, ou seja, as pessoas mais bem-sucedidas aí, entregando um passo a passo para que você aí possa crescer ainda mais. Então, tá em todas as plataformas. Só digitar lá, Receita de Sucesso, que já vai encontrar em várias plataformas. Isso aí. Seguindo aqui então, nosso mentor de hoje é Beto Quintão, que é um verdadeiro construtor de conexões e resultados. Empreendedor nato, começou vendendo água no sinal e panfletando pelas ruas. Olha só que interessante. E hoje é partner de uma contabilidade com mais de 500 clientes em 7 países, fundador do Hub de Educação Empresarial e Network da área da saúde que mais cresce no Brasil. Formado em marketing internacional, Beto é autor do livro Seja Relevante, já estampou a capa da revista Mensch, é isso? Isso. Foi destaque em Sucesso SA, Folha Vitória e Influenciadores do Brasil, além de ser vencedor do prêmio G4 Vale 2024. Com uma trajetória marcada por visão estratégica e propósito, ele se tornou uma referência em gestão, marketing e vendas, sendo reconhecido como líder que transforma conexões em oportunidades e negócio em legados. Seja muito bem-vindo, Beto. Prazer te ter aqui no Receita de Sucesso Podcast. Rapaz, esse currículo aí, bicho. Ficou bom, hein? Ficou bom, hein, velho? Eu até fiquei impressionado comigo mesmo. Eu falei, rapaz, favela venceu, então. Muito bom, cara, parabéns. O mentor é bom. Muito bem recomendado, diga-se de passagem. Pô, Cara, bom. mas conta pra gente essa história aí, como assim? Né? Saiu de vender água no sinal, poxa, um empresário extremamente renomado. Você quer conhecer essa história de sucesso? Cara, tudo acontece, eu sou de Brasília, né? Eu sou de Brasília, mas hoje eu moro em São Paulo e em Fortaleza. Eu moro, cara, acho que os dois picos, né? Tipo assim, um pico pra crescer no negócio e para relaxar. Fortaleza, que é um paraíso ali. E o que acontece em Brasília? Eu fui uma criança rica até os 10 anos de idade. Rica, assim, uma classe média alta, tinha uma boa condição. Meu pai era um diretor e sócio de uma grande companhia lá no Distrito Federal desses bingos de cartela, sabe? Que se vende tipo Capital Cap e essas coisas. E um cara fenomenal de marketing, mas zero de emocional, né? Se divorciou da minha mãe e durante uns 4 anos ele ajudou, depois ele sumiu. Porque ele perdeu na política por 190 votos por causa de uma fraude que aconteceu lá. Me surtou um pouco. E aí quando ele some, a minha mãe não tinha terminado ensino médio, por exemplo, porque ela... para casar, né? Minha mãe é de uma família muito humilde e meu pai é filho de servidores públicos. Então, quando ele some, a gente, de uma fonte, passa pro nada. E aí a gente foi morar em um lugar que era cheio de terra e tal. Tive que ir pra escola pública, e não foi qualquer escola pública, tive uma escola pública de favela mesmo, porque eu tinha que pegar um ônibus gratuito. Eu andava 1 quilômetro na terra todos os dias para estudar, para ir e para voltar. Eu tinha um par de tênis, porque a gente comprava um tênis por ano. E aí eu amarrava saco de lixo no pé pra não sujar. E pô, foi muito difícil. Foi
muito sinistro, assim, dos 10 aos 13 anos foi bem difícil, foi bem complexo. Porque minha mãe foi estudar, minha mãe foi fazer estética para mudar a nossa história, para ajudar a gente. E eu me privei muito da adolescência porque eu fui cuidar dos meus irmãos para minha mãe estudar. Porra, aí tu pega um cara que tinha tudo, o moleque tinha tudo, do nada ele não tem mais nada e ele tem que fazer estudo e ele tem responsabilidade de ajudar em casa. Fiquei muito surtado, eu fui meio rebelde pra caramba, né? Só que eu tenho uma coisa que tava em mim, que é o mosquitinho da ambição, né? Ele já tinha me picado, eu já tinha vivido o que era bom. E aí eu descobri esses dias, galera, que eu tenho altas habilidades, né? Eu descobri esses dias, assim, ó, pode ver que até às vezes eu penso que falei, não falei, aí tive muito problema na escola, mas também tive muita coisa boa. Então eu não entendi o porquê daquilo, eu não aceitava, eu tinha ambição. E aí a primeira vez que eu empreendi foi vendendo disquete com revista adulta na escola. Oferta e demanda. Descobri o que eles queriam e eu puxei um cabo lá do telefone da minha mãe escondido para puxar a TV de internet de escada. E aí eu baixava e vendia. E aí eu descobri, pô, vender dá certo. E aí eu fui vender, eu vendi água no semáforo, eu pintei pedra de condomínio, dei banho em cachorro das crianças da minha mãe. Tudo que falava que dava dinheiro eu ia fazer, porque eu queria dinheiro. Graças a Deus eu nunca precisei botar dinheiro em casa. A gente passou perrengue, assim, de comer feijão com farinha para não passar fome. Uma semana comendo arroz e sardinha, embora eu amo sardinha, mas comer uma semana inteira é complicado. E só que para eu viver a ambição que eu tinha, que eu queria usar roupa, sempre quis usar roupa de marca, sempre quis ir para um lugar melhor, sempre tive ambição, não aceitava, eu tinha que trabalhar. Então comecei e tal, depois fui pro varejo, fui trabalhar em shopping e começou a história da carreira. Mas foi a ambição que me salvou. A ambição mudou uma história, assim, mudou o curso da minha família inteira. Foi isso. Caraca, é muito inspirador ver assim essa trajetória de empresário raiz que realmente assim ralou muito para chegar onde está. E você falou que em 2021 você conheceu uma mentoria e a partir dessa mentoria você criou a sua? Sim, cara, mentores são muito importantes dentro da tua vida. E você tem que aprender. E uma coisa que a gente tem que aprender também é que a gente tem que ter vários mentores para cada segmentação. Eu aprendi isso na vida. E, porra, fugiu com a educação, né? Então, assim, eu já seguia o Thales, né? Eu já tinha uma parada com o Thales, eu tinha muita vontade de montar alguma coisa. Então, eu tava estudando muito CX, assim, muita experiência do cliente. Tinha vontade de montar um negócio revolucionário. Porque em 2011, eu tinha pensado, na época dos booms das startups, né? Eu tinha pensado num negócio que era tipo um Waze com promoções. Eu falei, cara, genial, você vai andando e vai mostrar, aqui tem promoção, aqui não tem. Hoje não faria sentido nenhum, né? Mas em 2011 faz. E aí, eu demorei pra fazer, passou 6 meses, a Google lançou um negócio desse. Assim, eu falei, caraca, sabe? Então eu sempre tive vontade, então eu acompanhava muito. E aí, eu fui diretor de uma companhia chamada Premier. A Premier, ela terceirizava a mão de obra para todos os operadores de telefonia. Uhum. E aí eu entrei como supervisor, cara, de rua, de rota, até virar diretor executivo. E quando eu me tornei diretor executivo, eu descobri que não era aquilo que eu queria e tal. Saí com a grana que eu saí. Foi até no maior caso que eu tive foi a Claro. A Claro eu cresci 15% do telefonia pré-paga no Distrito Federal. Legal. E aí eu saí e montei uma escola de dança com a minha ex-esposa e minha ex-sócia, né? E deu muito certo. E porque eu peguei muito dos ensinamentos que eu tinha visto na época com gestão 4.0 que era de focar em experiência do cliente, sabe? E aí eu vi o modelo de negócio de vendas dele e eu já achava interessante. Então eu peguei a escola de dança e fiz isso. Eu peguei, tirei secretária, botei um monte de CS, que eu não tinha grana para botar SDR, CS e tal, então eu coloquei um monte de CS. Então eu foquei sempre em crescimento orgânico e cauda longa. Então, pra você ter uma ideia, eu fiz 60 pré-matrículas, sem R$1 de tráfego em uma semana antes. Porque eu fiz um monte de ativação dentro de um shopping, que era de um shopping center em Brasília. Certo. E aí, quando eu segurei, programa de indicação, botei CRM, que ninguém fazia isso e tal. E aí cresceu pra caramba. Só que eu abri no dia 13 de fevereiro de 2020. O que aconteceu em 2021? No dia 15 de março? Pandemia. Shopping center, aula coletiva. Um dos maiores. Nossa. E aí o G4 teve um papel muito importante na minha vida nisso aí, porque a escola deu certo, perdi só 9% dos alunos, quando a gente reabriu cresceu 300%, só que eu me divorciei, né? Eu pedi o divórcio e eu sempre tive pra mim que a responsabilidade total é do homem. Então eu deixei tudo mesmo, saí com uma mala de roupa e uma mesa, que eu vendi essa mesa pra pagar o meu primeiro aluguel, pra vocês terem uma ideia. Caraca.
E sair foi começar tudo do zero de novo. Então, foi crucial. Fiz a primeira imersão, fiz com dinheiro emprestado, paguei, demorei 1 ano para pagar. E desde então eu fui para todas que você imaginar, todas no Brasil inteiro, para tudo que tem lá eu passei. E eu não faturava nem 5 dígitos nessa época. Então, teve um papel crucial ter mentores. Principal, óbvio, para aprender o conteúdo, mas o conteúdo tá na internet. Esse conteúdo aqui é raríssimo, é valiosíssimo, e a gente consegue ter acesso no YouTube, né? Mas você descobrir método e sentar na mesa das pessoas, só mentores de verdade conseguem te proporcionar isso. Para mim foi muito importante. Então, teve um papel fundamental. Se eu posso atribuir no crescimento, assim, no meu crescimento nos últimos anos, foi, cara, 70% de muito trabalho e 30% por causa dos mentores. Assim, eu falo de 30 porque é tipo um Pareto, né? Mas foram talvez os mais importantes. Eu tenho um caminho para ir. Isso. Cara, que legal. É aquilo que a gente fala, o mentor, ele acelera, né? Ele é um atalho, né? Porque onde ele errou, você não precisa errar, então você levaria talvez 10 anos, com um mentor você leva 1, 2 anos. Então você acelera muito o seu processo de crescimento. E eu compartilho muito dessa visão também, né? Que foi o que mudou o jogo pra gente, né, Karen? Sim. E muita gente, o Beto, ele fala em network, mas pouco sabe criar conexões, na verdade, que geram valor. Qual para você é um método pessoal de construir relacionamentos estratégicos? O que você aprendeu a desenvolver dentro desse ecossistema, estando nesse ecossistema com mentores, com outras pessoas relevantes, para gerar essas conexões? Seja relevante para as pessoas. Acho que é para isso que a gente nasceu. E relevância não está atrelado a dinheiro, não está atrelado a favor, mas está atrelado a ser importante nas pessoas. Às vezes uma palavra é importante, um contato é importante, um investimento é importante. Então eu aprendi desde sempre que quanto mais eu fizer para as pessoas, é natural que a retribuição venha. Tanto que o nome do meu livro é Seja Relevante. Como gerar valor para as pessoas vai te levar aos seus objetivos. Então eu aprendi, cara, a parar de ser o cartãozeiro. Isso é muito chato, você participar de vários eventos, assim, eu que faço muito, você vê, pô, a mesma galera, 10, 15 anos, que vai para evento de graça, fica dando cartão e tal. E eu vi e falei, cara, eu não quero ser esse cara. Eu não quero ser um CEO de bio de Instagram. Sempre pensei isso. Então, a forma que eu tinha de sair daquele meio que, pô, eu não tinha pessoas relevantes no meu caminho, era sendo relevante para as pessoas. Eu acredito que o acesso se compra, sim, e você primeiro compra com o seu trabalho, com o seu esforço, com a sua imagem, e depois você vai pagar com dinheiro, óbvio. Né? Então, eu sempre pensei, sabe, aquele bordão do seja interessante antes de ser interesseiro, é a maior verdade que existe. É verdade. E ser interessante não é porque você fala bem, não é porque você é bonito, embora eu acho que abre as portas da sua apresentação pessoal, obviamente, mas é muito mais sobre o quanto você faria falta numa roda. Eu acho que é sobre isso, né? Tem até uma coisa que eu digo que branding é o que as pessoas falam quando você sai da sala. Saca? Então, se eu posso falar que a coisa mais relevante para uma pessoa, principalmente a gente que não veio de berço, ninguém aqui é herdeiro, eu não sou herdeiro, é dar o seu melhor. O que você tem de melhor? O que te torna único para as pessoas? Sabe? Igual quando você vai fazer um planejamento estratégico com uma empresa, a primeira pergunta que se faz é o que te torna único para as pessoas? Então, se você vai fazer um planejamento de vida, é o que te torna único para as pessoas? Eu sabia que eu tinha uma boa oratória, eu sabia que eu tinha uma boa apresentação pessoal e que eu sempre fui um cara muito resolutivo. Então, eu vou fazer isso, vou resolver o problema dos outros. Quanto mais eu resolvia, mais eu conectava com as pessoas. Isso foi crucial para mim, foi divisor de águas. Muito legal. E aí, galera, tá gostando? Já compartilha nas redes sociais, com o maior número de pessoas possível. Compartilhando conhecimento, nós compartilhamos riqueza, né? Vivemos na era da informação. Aproveitar e dizer que esse podcast também tem o patrocínio da Monteu. Se você está pensando em diversificar sua carteira com segurança, a Monteu é a maior especialista hoje em estratégias, se utilizando o consórcio imobiliário como ferramenta de alavancagem, onde você tem duas grandes possibilidades como investidor. A primeira é definir valores de aportes mensais. A Monteu vai fazer uma assessoria estratégica. Quando você é contemplado, você tem a opção de vender essa carta, realiza o lucro e não paga mais parcela. Ou você pode optar por investir no mercado imobiliário, aplicando um conceito muito disseminado por Robert Kiyosaki no livro Pai Rico, Pai Pobre, onde ele explica a estratégia do fluxo de caixa positivo, onde você compra imóveis, aluga esses imóveis e utiliza o valor do aluguel para pagar a parcela do seu investimento. Dessa forma, você está construindo patrimônio, fazendo terceiros pagar por essa construção patrimonial. Quando você terminar de pagar, você vai ter ali um patrimônio valorizado, te gerando renda passiva e vitalícia, ao qual você descapitalizou só até o momento da contemplação.
Então, chama lá a Monteu, diz que eu vi no Receita de Sucesso Podcast para ter acesso a uma consultoria personalizada. No livro, Beto, Seja Relevante, você fala do poder da relevância. Como que você pode traduzir isso para a gente em estratégia, né, para que as pessoas realmente consigam ter... Existe um passo a passo? Existe um passo a A passo? gente sempre gosta de deixar, assim, para nossa audiência uma receita. Então, aquela pessoa que ela está buscando ser mais relevante, existe um passo a passo para que ela consiga realmente um resultado efetivo? Ó, existe sim, no meu conceito existe sim. É óbvio que não existe uma receita pronta para todas as pessoas, existem realidades diferentes. Tem gente que já começa com um bom ambiente, igual eu tenho um amigo, o João Ineco lá de BH, que ele é sócio da SXPay, né? Porra, o negócio deles vai faturar 200 milhões esse ano, sabe? Caraca. Com cartão de benefícios e tal. Mas, pô, ele mesmo falou, Betão, eu nasci num ambiente com 3 mil empresas dentro de um ecossistema que todo mundo que meus pais conheciam e tal. E aí eu não vou ser um playboy, eu vou montar um negócio e usar isso. Então ele já parte de um pressuposto diferente. Ele foi relevante usando a cartela que a família tinha. Eu que não vim do nada no nada, eu ouvi uma frase uma vez que ficou muito na minha cabeça. Eu esqueci quem foi a mulher que falou isso, mas é uma mulher empreendedora. Ela diz assim: fake it till to make it is. Finja até que você se torne isso que você está fingindo, né? Isso ficou na minha cabeça. E o fingir que ela diz ali não é de ser fake, é de se portar como você quer ser. Então, o primeiro ponto é: seja intencional em tudo. Meu amigo, não é se você gosta de vestir algo ou não, quer dizer, é com quem que você quer comunicar. Porque a gente bateu um papo ali. Por que que eu Sim. ando de terno? Por quê? Porque eu comunico com o meu público. Hoje eu tô focado em médicos, principalmente, né? E dentistas grey hair, mas um papo é médico. Então eu comunico com eles, cara. Eu sou um cara que era startupeiro. Então, assim, eu andava com camiseta e tal. Sempre fui vaidoso, mas era assim. Mas eu sou intencional. Sentava nas mesas de maneira intencional. Eu ia para restaurante bom para tomar uma água com o meu couvert. Por quê? Porque eu queria mostrar que eu estava lá? Não, para eu aprender. Porque no dia que eu tivesse condições de estar lá, eu não ia passar vergonha. Então eu fazia isso muito intencionalmente, sabe? Sobre acordar cedo, cara, que a galera fala, eu não acredito nesse negócio de ser milagroso, não, mas eu tenho esse hábito. Por quê? Porque eu me coloco à frente das pessoas. Eu já me penso assim, eu tenho que estar sempre um passo à frente. Eu não estudei na minha faculdade, eu não tenho indicação, sempre tinha que estar na frente de todo mundo, eu sempre pensei nisso. E a minha cabeça, por ter altas habilidades, ela não para. Então, a hora que eu tenho liberdade para pensar é 4h30 da manhã. Eu acordo 4h30 da manhã. Eu durmo 4, 5 horas. Faço parte de 6% da população mundial que consegue fazer isso. Eu durmo Caraca. profundo 2, 3 horas. Consigo dormir mesmo. Então eu acordo zerado. Se eu passar de 5 horas, já dá Caramba. um diferente. O Thales é assim também. Ele tem esse negócio aí. Tem um nome Aham. essa síndrome. E aí é o momento que eu me passo. Então, primeiro ponto, seja intencional. Segundo, você tem que estar um passo à frente sempre, sabe? E quando a gente fala de intencionalidade, aí eu posso pegar todos os outros pontos, sabe? É entender que a ambição é uma virtude, a ambição não é um problema, a ganância é um vício, a ambição é uma virtude, sabe? Então, a ambição, ela que vai te fazer tomar as decisões certas, então você precisa renovar a sua ambição sempre, né? Isso é um passo importante. Como é que você renova a ambição? Sentando em mesas maiores, sempre. Vai renovar a sua ambição. O terceiro ponto é sempre fazer o bem para as pessoas, porque retorna. Sempre. Então, e fazer o bem é o bem que ela precisa, não é o bem que você acha. E aí que tá, isso é até para negócio, né? A gente não cria produto e empurra para os outros. A gente descobre um problema e cria uma solução e vende. Então, isso é muito importante. Se vestir adequadamente para onde você quer estar nos ambientes, né? Tem um livro do Mário Sérgio Cortella que diz assim, a sorte persegue a coragem. É sobre isso. Quanto mais você tem coragem de estar nos lugares, mais sorte você pode ter. E aí tem uma outra frase que eu não sei de quem que é, que fala que o sucesso é o cruzamento de 3 linhas, né? A sorte é o cruzamento de 3 linhas. Tempo, preparo e oportunidade. Então, se tu tá se preparando para isso e criando as oportunidades, né? Então, porra, o tempo vai provar. Então, tá no lugar certo, tá preparado sempre, sempre, né? E se você tá querendo estar um passo à frente, então você vai estar sempre preparado. Então, eu sempre tive isso, eu tenho que saber um pouco de tudo, eu tenho que saber bem. Se eu vou pegar algo, eu tenho que ir até o final, eu sempre tive muito isso. E as mesas certas, sabe? Eu lembro que isso até um capítulo do meu livro, Escolha as Mesas Certas. E quando a gente fala de escolher as mesas certas, tem uma situação
A doutora Carol é minha noiva, né? E minha sócia também. Eu fiz meu primeiro exit, né? Achei que ia ser com uns 30, fui com 35, mas tá lindo. E eu lembro que no começo, quando eu tava dentro da operação, me angustiava a Carol, porque ela... Eu lembro que começou a chegar os primeiros boletos de 10, 20 mil reais, e ela, meu Deus, e tal, e tal. Só que eu sempre fui um cara assim, gera dívida e vai atrás, gera dívida e vai atrás, eu sempre fui esse. E eu acredito muito que quanto mais tu fala coisa ruim, mais ruim vai ser. E aí me incomodava pra um caramba, assim. E eu nunca abri pra elas, só abri minha folha de pagamento, ela ia chorar, né? Que todo quinto dia útil ali, na verdade a gente paga dia 10, é uma angústia do dia 9 pro dia 10, muitas vezes, né? Já foi, né? Então, eu lembro que eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar num evento. Aí eu levei ela num evento de empresários. Na hora que eu cheguei, Betão, pô, cumprimentou um empresário, né? Senta aqui. Meu irmão, aqueles 7 milhões perdi mesmo. Falou desse jeito. Aí a Carol olhou pra mim assim, tipo... Aí depois passou, tá vendo? Seu problema é desse tamanhozinho. Você é inteligente, bonita, fala muito bem, uma baita de uma professora, uma baita de uma palestrante. Você faz dinheiro, você vai fazer. Quem sabe vender, meu irmão, vende qualquer coisa. Então... E sobre coragem, que eu falo assim, tem uma frase, eu não lembro se é de Platão, cara, se é de Aristóteles, que diz assim, que a antítese da coragem não é o medo. A antítese da coragem é a covardia. Então, a gente vai ter medo mesmo, mas enfrentar com o medo mesmo, sendo intencional. Se vista com com quem você quer comunicar, leia o que as pessoas que você admira leem, esteja nos ambientes que o seu cliente vai estar, que as pessoas que vão te puxar vão estar, e assim que você tiver condições, invista em mentores que vão te botar nessas mesas, assim. Então, é mais ou menos esse passo a passo. Gere valor para as pessoas, seja interessante para elas. É isso. Concordo com a sua receita de sucesso. Concordo. E outro dia a gente estava conversando, né, assim, ó. Para mim é muito importante essa questão da ambiência. Se eu pudesse escolher somente uma coisa para os meus filhos, seria a ambiência, porque isso muda o jogo. Por que você paga um FGV? Não é porque eu ensino absurdo. É porque, cara, eu tenho um amigo meu que fez administração na FGV. E eu não tinha... E a gente tentou montar um negócio, na escola de negócio, em 2017, mais ou menos. Só que eu ainda era muito maturo, era muito menino na época. Eu tava pronto ainda não. E ele era um cara, assim, muito simples, mas de uma família com grana. Né? Aí eu ficava tentando entender o que fez esse cara pagar 6 mil reais por mês na época, né? 6 mil reais por mês, né? Pra fazer administração. Aí eu lembro, cara, que, pô, quem fazia aula na sala dele? Na época, o CEO do Neon, founder do Neon. Tinha gente que era um dos fundadores oh meu Deus, como é que é o roxinho, gente? Nubank. Ele entrou na Latam porque tinha gente que era do conselho que tinha filho na sala dele. Então a ambiência é muito importante, cara. Sim. E vamos ser sinceros, cara, todo relacionamento é para interesse. Não existe isso. Você se relaciona com seu esposo ou com sua esposa, é por interesse, meu amigo. Ou é segurança, os planos de futuro. É o carinho, tudo tem um interesse, é o que as pessoas te proporcionam. No dia que essa pessoa não proporciona mais, não faz sentido você estar mais próximo dela. Com certeza. Só que aí vem uma parada do ser relevante. O quanto que você é interessante ao ponto das pessoas terem o interesse de se relacionar com você. Entendeu? Que aí você começa a atrair pessoas interessantes a partir do momento que você é interessante. Não tem como você é solteiro, que achar uma pessoa maneira pra casar num ambiente que tá todo mundo arrebentado. Sabe? Você quer melhorar espiritualmente, anda com um monte de gente sem fé. Não faz sentido. Então, pra tu alimentar o teu crescimento, você primeiro é interessante, se conecta nessa ambiência e você vai crescendo. Né? Penso assim, né? Pra mim, tá me ajudando muito nesse caminho aí que eu tô trilhando. Mas eu concordo em grau, número e gênero. Eu acho que a partir do momento que a gente realmente começou a sentar nas mesas corretas, Sem dúvida. Primeiro que a gente aprendeu muito, a gente não tinha conhecimento a ponto de conseguir agregar no negócio das mesas que a gente estava sentando. A gente era a esponja, né? A gente estava absorvendo tudo. Mas a partir do momento que a gente começou a absorver, nasceu, né, desse propósito de, poxa, a gente não tinha esse conhecimento todo. E é caro, a gente sabe que é caro para estar nesses ecossistemas que a gente está, né, Beto?
E o Juscelia falou assim, poxa, eu só tenho um arrependimento de não ter gravado uma determinada mentoria, que foi um membro do G4 que a gente conheceu, que falou assim, você tá com essa dificuldade? Vem aqui, ele desenhou junto com a gente as nossas dores, e o Juscelia falou, só tenho um arrependimento de não ter gravado isso daqui para escutar quantas vezes fosse necessário. Aí ele teve a ideia do Receita de Sucesso Podcast, que hoje deve estar aqui 3 anos, mais ou menos, né? 3 anos já. Com 3 anos de episódios Irado. consecutivos, onde a gente não monetiza. A gente paga para estar aqui distribuindo esse conteúdo de forma gratuita. Que Né? legal, velho. A partir desse momento, talvez a gente já comece a olhar com outros olhos, né? Porque o pessoal falou assim, gente, vocês estão deixando dinheiro na mesa, vocês podem monetizar. Então, assim, fazer dinheiro é legal. Mas o propósito disso daqui é realmente fazer com que outras pessoas tenham acesso a informações que, pra gente, foram extremamente relevantes para mexer ponteiro no nosso negócio. Então, eu concordo em grau, número e gênero com tudo isso que você está falando. A gente precisa, sim, ser intencional, a gente precisa ser relevante, né? Para depois, realmente, a gente colher o fruto desse resultado, desse trabalho. Perfeito. É isso mesmo. Tem um cara, e assim, eu acho que vocês têm que chamar ele aqui, tá? O Richard Stead, CEO da Aramis. Sabe? Cara, eu tenho uma história com a Aramis, assim, eu fiquei... Lembra que eu falei do meu pai? E no meio do meu pai, uma galera que usava as peças, uma galera que eu não admirava. E aí eu criei uma repulsa com a marca, que sim foi uma marca elegante, de valor agregado, só que na época eu criei uma repulsa. E depois eu voltei, o que me chamou a atenção foi porque eu vi um cara que eu admiro muito, né? Usando e falando da marca. Eu falei, pô, esse cara eu admiro, deixa eu entender. Fui ver toda a história. Aí eu vi que tinha o Rick tem 30 anos, ou 40 anos agora. Ele assumiu com 29, saiu de uma companhia que vai faturar 1 bi. Então, assim, não ia faturar isso na época, sei lá, faturava uns 300, vai faturar 1 bi, ele conseguiu fazer essa escala. Vou botar um cara de 28, 29 anos, isso me chamou a atenção. E aí eu fui ver o que ele fez. Ele mudou o layout das lojas, ele mudou a estrutura, eles estão se tornando, como é que chama? Uma tech fashion, né? Fashion tech, na verdade. Ele criou uma outra marca dentro do negócio, que foi a Urban. Aí eu fiz um estudo de caso inteiro, sabe? Sobre o que a marca fez para se reposicionar. Para hoje ser, assim, eu posso dizer que a Aramis, assim, no meu gosto é a top 1, mas eu vou falar que ela tá entre as 3 tops marcas de masculina no Brasil, né? E aí eu fiz um estudo de caso certinho, todinho, sobre o que foi feito. E aí eu fiz um post, marquei ele, assim, contando, ó, botaram o Rick, refizeram o layout das lojas, pararam de botar brasão, colocou tom sobre tom, e as peças mais relevantes nem marca tem, trabalharam corte, tecido, e papapá, fiz a história inteira, pluf. Aí eu quer saber como é que você faz isso na sua clínica? Acesse aqui. Aí ele viu, e aí ele curtiu, trocou uma ideia e me seguiu. Aí eu, caraca, que maneiro, que massa. Nessa época, assim, pra você ter uma ideia, eu tinha 4 e-mails, que eu era 4 funcionários, eu mesmo, assim, sabe? Né? E tinha umas 2 CS só, e eu fazia tudo, eu era financeiro e tal. Eu começando assim, meu Deus, cara, esse cara me seguiu, conectou, né? E aí eu comecei a trocar uma ideia com ele, eu falei, bicho, deixa eu tomar um café com você. E ele falou, deixa, vem. Esse dia esse horário tá bom? Eu falei, que isso? Aí fui lá. Casa Aramis, é uma mansão ali em Pinheiros, muito legal. Na hora que eu entro, ele já falou, o que você quer? Eu falei, nada, me dá 3 conselhos. Aí ele olhou pra mim, me dá 3 conselhos. E ele falou 3 conselhos pra mim, sabe? Que no dia que eu chegar perto de onde eu quero chegar, eu vou falar, eu vou abrir esses conselhos. Já era a primeira pergunta que eu ia fazer, quais são os 3 conselhos? Poxa, não, deixa eu chegar que eu vou contar. E aí ele ficou impressionado com isso e a gente criou uma amizade. Hoje a gente é amigo, né? Não somos íntimos, mas somos amigos. Eu sou embaixador da marca, né? Tem um valor por mês que eu utilizo, principalmente para presentear as pessoas que palestram nos nossos eventos, né? Parceiraços, eu tô 100% de Aramis, né? Hoje aqui. E esse cara palestrou pro meu time. É isso que é legal, que eu faço isso pros médicos. Eu não pego um médico bem-sucedido, não. Eu pego os melhores das áreas. Eu quero que o médico venda igual um varejista. Eu quero que ele faça marketing igual uma Big Tech. Entendeu? Então ele foi lá, palestrou pra galera. A gente levou um grupo com mais de 60 empresários da saúde para fazer um tour dentro da Anamis, conhecer a produção, conhecer tudo. Foi muito legal. Por quê? Porque eu fui lá primeiro ouvi-lo, aprender com ele. Eu pedi 3 conselhos, cara, não pedi nada. Podia ter citado, patrocine minhas coisas. Não, velho, não. Tem um discurso, cara, tem um livro, eu esqueci o nome desse livro. Tem gente que colocou que foi um discurso do Bill Gates, mas é mentira.
Isso tá num livro, eu esqueci o nome. Mas ele diz o seguinte, que antes de você querer um celular corporativo ou um carro da empresa, você primeiro tem que ter condições de fazer isso. Isso ficou muito na minha cabeça, porque eu tinha muita vontade de tentar patrocínio das coisas e tal, sabe? E até o momento que eu falei, não, cara, eu primeiro preciso, tipo assim, nunca pergunte o que você pode comprar. É mais ou menos isso. Então, eu tive que construir isso. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante pra mim. Isso me diferenciou de muita gente que veio no mesmo caminho que eu, sabe? Sim. Acho que foi isso. Cara, que incrível. Incrível. E me traz o seguinte, então, aqui pra gente indo finalizando. Qual que seria o que você atribui, assim, a sua receita de sucesso? Assim, quando você pega ali desde a época que você vendia água, né, no semáforo, ao empresário de sucesso que você é hoje, se fosse trazer talvez o quê? 3 pontos que você acha extremamente importante para qualquer pessoa que está ouvindo a gente que mexe ponteiro, quais seriam? Cara, a primeira coisa é negativa. É negativa, mas mas é real. Nenhum empreendedor que não é maníaco depressivo, para ser sincero com você, ele vai alcançar. Você tem que ser maníaco pelo que você quer, assim. Você tem que ser obcecado e você vai ser depressivo muitas vezes. Você tem que estar pronto para isso. Aprender e se preparar para isso. Você vai se sentir só. As pessoas que caminhavam com você, elas não vão fazer mais sentido, sabe? Você vai ver que você não tem que andar com quem você ama, mas você tem que andar com as pessoas que fazem sentido e desapegar das pessoas que fizeram sentido pro seu passado para ter as do futuro. Isso dói. Não é fácil. Você vai se sentir só. Você vai ser caluniado, você vai apanhar. Isso tudo vai acontecer, sabe? Vão ter 3 etapas. Vão zombar, depois vão ficar com raiva e no final vão perguntar como é que você fez e como é que você consegue. Isso tá acontecendo comigo hoje, sabe? Gente, eu não tenho grana, não tenho. Tudo que eu boto a empresa para crescer. Primeira vez que eu comecei a pensar em patrimônio foi agora, inclusive com a estratégia que vocês fazem, né, que a gente bateu um papo. Né, que eu pensei em fazer alguma coisa para pessoa física, que nem carro eu tenho, tá? Eu não tenho carro, porque eu não dirijo, eu tenho um problema de visão grave, eu tenho 10 graus. Então, ceratocone. E aí tem que ser vergonha, né? Trabalha com médico e ele não cuida. Eu tenho que fazer transplante de córnea, pô. E eu sou lutador de boxe, Muay Thai, amador. Caraca. Então, se eu fizer córnea, não dá. Arte marcial, viu? Bota esse aí na lista. Arte marcial muda a vida do homem. Muda a vida do homem total. Pesava 124 quilos, pô. Caramba. E assim, era um cara que chegava atrasado, um cara disciplinado. As artes marciais mudaram a minha vida. Mudaram a minha vida. Então, enfim, primeiro é isso. Você vai ser maníaco depressivo, sabe? Mas todo mundo que eu conheci que é gigante passou por isso e passa por isso até hoje. Aí você aprende a ter gestão emocional. Um outro ponto. Que não é nem a inteligência emocional, é gestão. Você saber gerir essas emoções. Vai ter momentos que vai ter que ter ódio e você tem que administrar o ódio. Quanto que você vai implementar nele e como que você vai reagir nesse momento. Sabe? Se eu tivesse mais inteligência, se eu fosse um gestor emocional melhor, eu já era milionário, eu já era rico hoje. Eu já era rico. Eu não sou por conta disso, eu me boicotei várias vezes. Então, aprender a gerir essas emoções e, por último, esteja nos lugares certos, mesmo que isso custe dinheiro, assim. Eu lembro a primeira imersão cara que eu fiz, eu paguei 18 mil reais em um final de semana. Pra mim, isso era um absurdo. Uhum. Era surreal. Eu dividi em 12 vezes isso aí, sabe? Com cartão de crédito emprestado. Aí eu fiz a primeira, caraca, grande parte, não vou mentir, grande parte do conteúdo eu sabia, mas entrou numa profundidade muito grande e foi muito legal. A ambiência, o lugar, eu achei muito fera. E aí eu fiz de novo a mesma imersão pra copiar. Falei, eu vou copiar esse negócio pra entender, pra eu implementar, pra eu fazer. E na última eu fiz 3 vezes, tá? Na última eu fiz pra pagar tudo, eu paguei tudo em um jantar. Tudo que eu fiz nessa instituição, todos os anos, eu paguei em um jantar. Eu fechei 8 mentorias na época. Na época eu dava mentoria. Hoje eu não dou mentoria, sabia? Eu só dou presencial. Eu dou aula, imersão. Tanto que eu te falei que a gente criou um Netflix da mentoria. Tem 24 mentores com a gente. A Fê é uma delas. Legal. Né, que tem um caso muito legal. Então, esses 3 pontos, sabe? Primeiro, entenda a sua situação. Entenda que você vai ter que ser obcecado, maníaco, depressivo no seu negócio, vai passar por altos e baixos e essa solidão aí não é porque você fracassa, não, mas é porque você tá pulando para um novo nível e esteja pronto para isso, sabe? O segundo ponto é desenvolver o máximo de gestão emocional, porque capacidade técnica a gente aprende, sabe? Você nunca vai ser o melhor em tudo, você vai contratar pessoas melhores que você para fazer essas coisas, sabe? E por último, eu até esqueci o que eu falei por último, meu Deus. Inteligência emocional? Gestão Você falou emocional, de né? gestão emocional e ambiência. ambiência. Mesmo que ela custe grana,
invista na ambiência. É isso. Muito bom. Muito bom. Sensacional. Indicação de um livro, filme, seriado. Pô, seja relevante, velho. Seja relevante o livro. Tá em todas Tá as aí, ó. plataformas? Inclusive eu trouxe pra vocês, não tá Ah, aqui. que legal. Por favor. Vou assinar no final, mas eu já vou mostrar pra vocês aqui, tá? Mas assim, vamos falar Legal de livros, demais. assim, alguns. Execução, Larry Bossett, um dos melhores livros que eu já li. Output Manager do Andy Groove, né? Gestão de alta performance. This is Marketing, do Seth Godin, né? Isso é marketing. Cara, o livro do Alan Barros, Criatividade Exponencial, tá foda, livraço. Top. Tá Outro mesmo. livro que eu gosto muito é o A Sorte Persegue a Coragem, do Marcelo Cortella. Filmes. Rede social, tem que ver. Que tem uma frase da rede social que faz tudo o negócio valer a pena, que ele diz assim, quando que o Facebook vai estar pronto? Ele fala, nunca. Então é isso. Tem uma série que também que eu esqueci o nome, que é We Crash, né? Que é do WeWork, né? A história do WeWork. Muito bom. Outra série excelente é a da história do Spotify. Você também pega, Muito bom. que é muito boa, né? E eu acho interessante também uma coisa que eu fazia muito. E por eu ter ficado muito pobre, na sexta série tinham 2 grávidas na minha sala, só pra você ter uma ideia. No nível da escola que eu era. Então, isso me trouxe um outro lado de humanidade, de entender pessoas, porque empresas são monetização de comportamento humano. Então, quanto mais você entende pessoas, mais você aprende, né? Então, uma fala do João Branco que é legal, que no marketing é melhor você entender as pessoas do que ser criativo. Então, uma coisa que eu faço muito, eu adoro séries de favela. Porque você vê realidade nua e crua, você entende o negócio, você entende o sistema, você entende sobre o comportamento dos seres humanos, das pessoas. Você vê outro lado. Eu lembro que uma vez eu conversei com uma menina chamada Ilana Boudreau, que ela tem uns negócios aqui na Faria Lima, e aí eu contei um pouco da minha história, né? Aí ela ficava me olhando assim, tipo, igual o Whindersson Nunes fazendo piada, assim, nossa, um pobre, eu nunca tinha visto um. Sabe? Foi essa sensação que ela me falou, que ela falou, pô, a gente vive numa bolha que a gente não sabe de verdade. Então, assistir essas séries, sabe, é muito legal, sabe? Impuros, é muito bom. Arcanjo Renegado, Cidade de Deus, muito bom pra você ver um contexto social, tá? E acho que é isso, né? O livro seja relevante, é um livro muito bom, tá? Ele é muito bom. Com certeza, vamos A ler. gente vai Olha ler, aí, com ó. certeza. A gente gosta de ler. Vamos ler, com certeza. Cadê o livro? Deixa eu... Aqui, ó. tá aqui os kits, né? Aí, Dá ó. um kit da Poxa, Chico que Gil legal. pra você. Uau! Tá. Aqui, Legal. vocês, Bom demais. deixa eu só mostrar o livro aqui. Vou assinar aqui no final pra vocês, tá? Muito Que bom. seja relevante. Olha aí. Ele tem uns exercícios, em cada capítulo tem exercício pra executar. Cara, que legal. Que legal, é igual o livro do Alan, então. Você É, vai fazendo, isso. vai tendo os frameworks ali. Isso. Igual o livro do Alan. Muito Me legal. inspirei muito nessa galera do Alfredo também, que legal. tem exercício pra você executar. Coisas vocês pediram um passo a passo aqui, tem um passo a Nossa. passo bem Aí, legal. gente. Entendeu? É isso. Deixa eu dar aqui. Cara, muito legal Então, aqui, se você gente, ó. gostou do episódio, tem que comprar o livro, Maravilha, obrigado Por demais. favor. né? E eu Aqui, quero o meu ó. assinado também. Eu vou assinar, Aqui, por ó, favor. Vou assinar já. Vou assinar. Os dois. Deixa Ah, aí tá que eu aí? vou assinar tudo. Muito bom. bom. Gente, cara, agradecer além do presente, agradecer principalmente a participação aqui com a gente hoje, Beto. Pô, incrível, história. Cara, história do empreendedor mesmo, né? Que nos inspira, né? Com certeza. Com certeza. Então, te agradecer muito por ter participado. Tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas pessoas também a mostrar que é possível, né? Sim. Que é possível chegar. Cara, obrigado, viu, pela sua participação. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, me sentir super à vontade e ser convidado no meio de tanta gente que eu admiro, que eu vi que tá aqui, cara. Parabéns pelo trabalho, 3 anos, a gente sabe que é muito difícil. Quantos podcasts não surgiram, né, nesse caminho? Verdade. Um monte de galera que desistiu no meio do caminho e hoje vocês vê que vocês têm uma relevância de fato, tem pessoas interessantes, não tô falando de gente com grana, tô falando de gente interessante tá aqui. E gente interessante só tá onde as coisas são interessantes, né? É Então, verdade. é uma honra pra mim estar aqui. Obrigado, viu, gente? Obrigado de verdade. Obrigada Então, demais. Obrigado, viu? Gente, então, gostou? Compartilha com o maior número de pessoas possível. Se inscreve lá no YouTube, Receita do Sucesso Podcast. Toda semana tem mentor novo. Vai lá no Instagram, segue a gente lá também. E se estiver gostando, deixa 5 estrelas no Spotify e diz quem que quer ver sentado aqui na cadeira do Receita do Sucesso Podcast. Nos vemos, Karen, no próximo episódio. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.